Vamos lá, gente. É da nossa conta. Venha, meu querido Agenor. Estamos juntos aqui nesse podcast, aqui na Bicentenária CB. Agenor Neto é o nosso, além de ser participante da associação, nosso diretor aqui, ele também é presidente da SESCAP e dono da Brasconte, né? Agenor, melhor você dizer o que significa a SESCAP, o que é a Brasconte. Se apresente, por favor, aí, para a gente entender aqui nesse momento que nós estamos vivendo aqui, que é da nossa conta. É um prazer poder falar para tantos ouvintes, tantos telespectadores da nossa ACB e bater um papo sobre a questão tributária, as mudanças que estão acontecendo. Eu me chamo Agenor Cerqueira de Freitas Neto, presidente do SESCAP Bahia, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade, Auditoria, Perícia, Informação e Pesquisa no Estado da Bahia, e É, sócio da Brasconte, que é a empresa brasileira de contabilidade e que está no mercado já há muitos anos, atendendo aos quantos anos? empresários, aos Você é micro, novo. pequenos. Não sou tão novo assim, mas não, o tempo já passou. É como diz uma pessoa, apenas que eu me cuido um pouquinho, mas a idade já não está tão, não sou, já não sou tão jovem como em outroras. Deixa eu colocar para você, Agenor, você com essa responsabilidade, presidente de sindicato, ator de contabilidade, fiscais e tal, no Brasil, né? A gente acredita na democracia participativa, a gente sabe disso. Essa é a função nossa no associativismo, né, que a gente faz parte. E estamos aí com a inteligência cidadã, consciência cidadã participativa transformadora. A gente acredita que através da avaliação crítica analítica do cidadão, da coletividade, que a gente vai sustentar uma democracia. A democracia ela não é autossustentável, ela só se sustenta se você tiver um povo, né, que realmente saiba fazer as suas escolhas. Mas nós vivemos uma questão bastante séria no Brasil, que é a questão hoje tributária, né, que leva o contador, as nossas contabilidades, a ficarem completamente loucas. A gente não sabe o que é certo, o que é errado. A gente, eu acho que nunca o brasileiro, quem empreende no Brasil, ele se viu em um momento tão difícil, né? Porque apesar da ideia da simplificação que a promessa foi essa, né? Desde os governos anteriores, não é só uma promessa do governo de direita, ou de esquerda ou de centro. A promessa do brasileiro em relação ao mundo é a evolução do sistema tributário mundial. E o Brasil está atrasado há muitos anos atrasado em relação a essa complexidade do nosso sistema tributário, da forma é, é, veroz, né? Eu sei que o fisco multa, que cobra, que arrecada, e o trabalho dos contadores, né? Porque os contadores, coitados, eu falo coitados só entender por quê. Porque a gente ainda tem que viver não só as leis mudando, né? Como também as interpretações de quem fiscaliza, né? Que ainda tem essa também. Aí a porrada de todo lado. A gente apanha de todos os lados e o pior é o seguinte, que as multas quando vêm você tem que defender. E aí é mais um trabalho, é mais uma complicação. Mas vamos lá. Deixa eu focar aqui para você me ajudar. Como é que a gente poderia dizer às pessoas que estão nos ouvindo quais são as maiores. Eu vou focar pequeno, no MEI e no pequeno empresário. Quais são as maiores dores de cabeça que hoje vocês estão vivendo nas empresas de contabilidade para atender seus clientes? Claro, Paulinho, eu vou iniciar minha fala com a fala primária sua, que fala sobre a questão da via cidadã, da necessidade do cidadão ter uma consciência participativa. O Brasil vem passando por um processo de mudança tributária que não foi de hoje, já há muitos anos que vem tendo, mas o fato primário ele aconteceu em 2023, quando uma emenda constitucional alterou, deu margem a que o governo brasileiro pudesse fazer uma mudança do regime de tributação sobre os bens e consumos de produtos e serviços. Em 2025, quando a Lei Complementar 214 realmente colocou em prática esta mudança, e agora, em 2026, a Lei Complementar 227, que muda também algumas outras coisas. E nesse ponto, é importante até essa questão que você falou do contador, que simplesmente recebe todas essas leis
precisamos analisar essas leis, passar para o empresário, passar para o contribuinte, em um tempo que às vezes nós não temos nem tempo para analisar da forma correta. Isso é verdade. Um exemplo disso aconteceu já no final do ano passado, no final de 2025, mais precisamente no dia 26 de novembro de 2025, quando o governo federal promulgou, sancionou a Lei Federal 15.270, que fala sobre a alteração das bases do imposto de renda para as pessoas físicas, quando ele estabeleceu que o contribuinte que tem rendimentos tributáveis até R$ 5.000 não precisaria mais pagar o tributo. E, para compensar isso, ele criou o que nós, da área contábil dizemos que um monstro, que são os artigos 6A e o 16A. O artigo 6A, quando ele trata de que, a partir de agora, o empresário que retirar da sua empresa, a título de lucros, valores superiores a R$ 50.000 mensais, será obrigado a recolher ao Estado, a título de retenção, 10% de tudo aquilo que ele retirou. E no 16A foi criado um suposto imposto sobre grandes fortunas, que na verdade nós não podemos dizer que é grande fortuna, já que ele estabelece uma alíquota mínima de 10% de imposto para aqueles que recebem a partir de R$ 600.000 ano. Óbvio que essa alíquota, para quem recebe acima de R$ 600.000 ano, ela é gradativa, ela vem de 0 a 10%, mas ela sim impacta e muito o Ela é micro. acumulativa? Elas não são cumulativas. A primeira, ela é a título de retenção. Na verdade, o governo federal, talvez para querer fazer caixa, ela estabeleceu de que a empresa que distribui lucros, valores aos seus sócios superiores a R$ 50.000, terá que antecipar aos cofres públicos 10% daquilo que obteve, que distribuiu de lucro. Vamos lá, vamos criar uma situação hipotética aqui. Vamos fazer de conta que na sua empresa você tenha tido apurado efetivamente um lucro de R$ 100.000. Então, você, como lucro de R$ 100.000, você diz, ok, eu vou distribuir para os sócios esses R$ 100.000, para mim, esses R$ 100.000. Eu posso sacar esses R$ 100.000 para mim, colocar na minha conta para as minhas despesas pessoais? A resposta é não. Porque, de acordo com o governo, se eu vier realmente a ter essa distribuição, eu preciso, através da empresa, fazer uma retenção de 10%. Então, desses 100.000, 10.000 tem que ir para o governo, 90.000 vai para você, e no exercício seguinte, ou seja, a partir de 2027, ele vai oferecer todas as rendas que ele teve ao longo do ano e vai poder compensar esses 10% que foram retidos neste mês. E aí, neste caso, depender do cidadão, ele Então pode ter existe a restituição ou compensação. não. Deixa eu fazer aqui para ajudar, para esclarecer. Uma primeira pergunta. Só incide se eu retirar da empresa. Só incide se Se eu você deixar retirar na da empresa, mesmo tendo lucro, Não não há pago. tributação. Ok. Se eu tiver 5 sócios e distribuir os 100 por 20.000, ninguém paga. Ninguém paga. Então só paga se for acima de 5.000 por pessoa. 50.000 por sócio Por e sócio. por mês. Por mês. Essa, inclusive, é uma dúvida de inúmeros contribuintes, principalmente os pequenos empresários. Porque no dia a dia, 50.000 para alguns pode parecer muito, mas para um empresário, 50.000 não é tanto recurso assim. Se nós pegarmos, por exemplo, uma pessoa que vai, um vendedor de bebidas de carnaval, ele vai adquirir agora para o carnaval dele algo em torno de 30, 40, 50 mil reais em estoque de bebidas. Algumas pessoas vão dizer, mas isso não é um pequeno empresário. Não, isso daí é um pequeno empresário. Porque nós estamos falando de um período de carnaval, que é um período curto. E ele, obviamente, vai colocar na conta dele todos esses valores. E se ele não tiver o cuidado de ter uma empresa que possa fazer a emissão das notas fiscais sobre isso, ou mesmo ter o processo como profissional autônomo para poder justificar essa movimentação de recursos, ele pode ser pego pelo fisco através do Pix, porque afinal de contas eu estou com uma movimentação extremamente elevada. Então, o governo, ele, com a Lei 15.270, com a E-Financeiro, com a Lei Complementar 214, com a Lei Complementar 227, ele meio que fecha o cerco contra aquele contribuinte que não se profissionalizar em efetivo. Então eu diria, Agenor, deixa eu só para esclarecer. Eu tive conversando com o Marcelo Nogueira Reis, você conhece, nosso grande advogado, vice-presidente daqui também.
E ele explicou exatamente a questão era que o Pix não estaria simplesmente mutando se as pessoas estivessem organizadas e mostrando que usou o Pix, mas ele fez aquele movimento, mas ele tem as compensações. Ele está lá dando entrada, saída, compensando para que ele possa vir a ter o lucro dele. Então, que o Pix não era uma ameaça, né? Quer dizer assim, o pessoal fala, o Pix é para saber o quanto você ganha. É para saber quanto você ganha, mas não é para você não ter como solucionar seu problema se você estiver organizado. É, Perfeito. é isso aí, mais ou menos. Exatamente. Então, aquela pessoa que fala, eu vou ser fiscalizado, eu vou ser multado porque eu tenho Pix na minha conta de 5, 6, 7, 10 mil reais, a resposta é não, você não vai ser autuado por causa disso. Você pode vir a ter que justificar ao fisco caso você não tenha a explicação fiscal legal para esta movimentação. Então, você que é um vendedor ambulante, por exemplo, que você fez exatamente isso que eu acabei de falar, comprou 50, 60 mil reais em estoque, se ele tiver um E não é MEI. e não é MEI. E não é MEI. Aí tem que ser não MEI. Porque se ele for MEI, ele já está justificando que é MEI. Até o Exatamente. valor daquele do MEI, que é 81 81 mil ano, mil ano, 6.750 mesmo proporcional, mas é isso, 81 mil reais ano para aqueles que já têm MEI que já são já há MEI, ele mais pode tempo. usar, pode até movimentar os 80 mil reais até no mês de carnaval, por exemplo, Exatamente. movimentar, mas Vamos ele fazer de continua sendo conta MEI. que. Se ele Exatamente. não sair da escala do MEI, sendo MEI, ele pode usar o Pix dele e toca no barco. Agora, Exatamente. Ele se vai ele ter o Pix usou, dele. se ele está usando, aí já é 200 mil reais e não tem nem é MEI nem é nada, aí começa então ao fisco poder querer saber o que é que você é. Você não está formalizado. Você está dizendo então que nós vamos forçar a formalização no Brasil com esse. O governo ele está forçando que o brasileiro se profissionalize, que acabe com essa história da sonegação. Então, esse daí é um ponto Então ele quer importante. simplificar e controlar mais. Ele quer controlar cada vez mais os recursos que circulam no nosso país, saber exatamente qual é a origem e qual é o seu destino. A Lei Complementar 214, que institui a criação do IBS-CBS, que todos os brasileiros terão que se familiarizar a partir de 1º de janeiro de 2027, ele meio que coloca para o empresário um lucro real na sua vida. Afinal de contas, eu vou dever IBS-CBS, mas eu vou poder me creditar do IBS-CBS das mercadorias que eu vier a adquirir. Então, isso não deixa de ser uma profissionalização. Aquele empresário que não tem a capacidade de ter um sistema de RP, de ter um fluxo de caixa, de ter um controle efetivo daquilo que entra, daquilo que sai. Aquele empresário que, ao adquirir uma mercadoria ou um serviço, não tem uma nota fiscal, ele precisa saber de que a partir de 2027 ele vai pagar o preço por esse equívoco. E, na prática, apesar da Lei Complementar 214, da reforma tributária, que altera a tributação sobre o consumo de bens e serviços, só entrar em 2027, para 2026 nós temos um pouco disso, a partir do momento que nós temos a questão da tributação, da retenção de imposto para aqueles empresários que retiram da empresa lucros superiores a 50 mil reais. Então, você que é empresário, você precisa ter ciência de que você não pode adquirir bens, mercadorias ou serviços se você não tiver um documento comprobatório fiscal hábil, ou seja, uma nota fiscal, uma RPA ou coisa desse gênero que seja legalmente aceito pelo fisco para comprovar essa despesa. Isso é importante que o empresário saiba. Mais uma vez, o Brasil está passando por um processo de mudança. Talvez o ideal tivesse sido um processo mais lento, mais gradativo, para que a população pudesse se acostumar a tudo isso. Mas não foi essa a intenção do governo, as coisas estão sendo feitas realmente de uma única vez. Nós estamos recebendo uma demanda muito grande de alterações à legislação tributária, de imposições vindas desse fisco, do Ministério da Economia, da Receita Federal, das secretarias fazendárias, e nos cabe, efetivamente agora, colocar isso em prática. O contribuinte, o empresário, ele precisa se profissionalizar. Acaba aquela Vamos lá. onda do amador. Não, vamos lá. Deixe eu agora ir para aqui para o nosso tema que é da nossa conta, né? Veja que interessante.
A gente acabou de dizer aqui que o Brasil está atrasado, né, na simplificação e desburocratização do sistema tributário brasileiro, né? A gente tinha a promessa, e sempre teve a promessa, de que esta reforma tributária ela tinha como objetivo exatamente dar maior segurança jurídica, acabar com a subjetividade dos fiscais para chegar lá, e uma lei era muito grande, muitos artigos e muito complicada, que o empresário ia ter mais segurança jurídica para produzir no Brasil. E também disseram que ninguém está aqui prometendo diminuir carga tributária. E também nós sabíamos disso. Ocorre que nós estamos, a realidade brasileira, nós estamos verificando o governo atual que abre literalmente uma política de aumento de imposto, desrespeitando, inclusive, toda esta promessa de que manteria o nível de imposto, não diminuiria, mas manteria, mas o que ele estaria fazendo não era facilitar. E, naturalmente, nós esperávamos que a arrecadação aumentasse, né? Por que aumentasse? Porque quando você tem mais gente na formalidade, seja ele como meio ou como pequeno, está pagando imposto. Nós já pagamos impostos, é importante entender isso, em tudo que a gente consome, usa e tem de serviço. Não tem ninguém que não pague imposto nos produtos que está consumindo. Veja bem, isso já é uma realidade, tanto é o recorde nosso. O Brasil está batendo recorde de arrecadação. É isso? Então, a questão agora é, veja que problema sério. A gente está em uma transição, né, do IBS, CBS e tal, acabando o ICMS, o PIS, COFINS, ISS, o que é uma vantagem, mas nós estamos começando a dizer que a gente precisa enfrentar esse problema, que é o problema desse momento de transição, né, de passar de um para outro, e aí vem pedido de nota fiscal para aluguéis, pedido de retenção de 0,1% da nota fiscal, para começar os testes e tal. Em um país em que nós sabemos que existe não só uma quantidade absurda de analfabetos funcionais, que são as pessoas que sabem até dar seu nome, mas não entende, não interpreta, e um país em que a informalidade ela é quase, se não for 50% informais no Brasil, trabalho informal, no país em que nós temos hoje quase a metade também do brasileiro recebendo assistência. Esta é a realidade que a gente precisa enfrentar. Eu não sei se você está querendo colocar. Eu não vejo o Brasil fazer uma campanha nacional para orientação do brasileiro. Você vê isso, doutor Douglas? Não vejo, e eu vou colocar aqui, Paulinho, para todos os nossos telespectadores, inclusive algo que a Associação Comercial faz que é grandioso, que é o impostômetro. No impostômetro, E vamos o pegar. gastômetro, costume gastar. Exatamente. Vamos pegar o impostômetro do ano de 2024 e vamos pegar o impostômetro do ano de 2025. E vamos comparar com o PIB brasileiro do ano de 2024 e do ano de 2025. Óbvio que, em termos monetários, o fisco vai arrecadar mais, porque se eu tiver um aumento do meu PIB, mas nós queremos saber a proporção. PIB, arrecadação. PIB, arrecadação. Se a promessa do governo não fosse a do não aumento da carga tributária, proporcionalmente, nós teríamos a mesma porcentagem da arrecadação sobre o PIB de 2024 para 2025. Mas se Boa. quem estiver aqui tiver essa curiosidade de acessar, vai ver que nós tivemos um aumento real da arrecadação de 0,75 pontos percentuais. 0,75 0,75% a mais de arrecadação. em relação ao Em PIB. relação ao Nós não estamos proporção. falando que o aumento da arrecadação ele é real. Se não tivesse tido aumento,
proporcionalmente, se eu aumento aqui minha produtividade, se eu faturo mais, proporcionalmente o imposto vai crescer, mas o imposto Isso, percentualmente continua aumentando. percentualmente. Você está dizendo que tanto aumentou mais a arrecadação, que a gente tem quase 1% de aumento em Real. cima real. De aumento real da arrecadação. Isso demonstra o quê? Que nós estamos com um governo muito mais preocupado com a arrecadação do que efetivamente com o controle de gastos. O controle de gastos que sempre é batido pelo empresário, pelas associações civis organizadas, pela própria associação comercial, que o Estado tenha um controle melhor daquilo que ele gasta, para que ele possa gastar melhor isso. O Estado hoje ele não tem, ele se preocupa com a arrecadação. Então, é meio que uma ficção essa história do governo dizer de que nós vamos ter diminuição da carga tributária ou mesmo que vamos reduzir. Nós não vamos ter essa redução. A perspectiva, inclusive, é de um aumento da carga tributária ao longo dos anos. E isso aí está sendo demonstrado por uma questão bem simples. Não é algo que eu esteja criando, é um dado real. Impostômetro, que é da própria E o associação gasto do Brasil? comercial, e o Gasto Brasil. Não é uma invenção minha. Não. Esse é o nosso governo. Um governo que está muito mais preocupado com o arrecadar do que efetivamente com o Você controle sabe desse qual gasto. é a mais preocupante para mim, que eu acho que eu acho mais sério, não é nem o fato da arrecadação. O mais preocupante, que eu acho mais injustificável, que eu acho que o brasileiro é tão devagar, é tão sem consciência, é tão infantil da sua consciência cidadã, que ele não percebe o seguinte, é a ineficiência dos serviços públicos. O que eu fico impressionado é que não falta dinheiro. O que sobra é ineficiência. Quando você tem uma escola pública, né, que, como a gente está vendo aí, que não consegue formar, que as pessoas não conseguem passar de ano, que tem que passar de ano na raça, porque as pessoas não podem. É um absurdo. Quando você vai no posto de saúde, né? E diz, o exemplo, o SUS é um exemplo. Claro, é um exemplo a ideia do SUS. É um exemplo, mas se você parar para analisar, quando você vai olhar, o SUS se sustenta nas santas casas, se sustenta nas entidades filantrópicas. Irmã Dulce, fica olhando. O SUS se sustenta exatamente e vive dessa exploração. Porque não deixa de ser, por exemplo, o povo não entende que é um direito dele, que ele paga um imposto, acha que é favor ser atendido, porque a empresa, ou seja, a entidade filantrópica sem fins lucrativos, que está lá, Irmã Dulce, atendendo as pessoas, é como se fosse uma caridade. É Irmã Dulce. O povo brasileiro não consegue olhar e dizer: isso não é caridade, não, meu amigo. É uma obrigação. A caridade é da Irmã Dulce, ou seja, ela está se doando sem fins lucrativos para atender aquela população. É ela que está pressionando para receber. Tanto é que ela hoje está recebendo emenda parlamentares. Se você parar para analisar, é um absurdo. O que falta é uma consciência Deixa, cidadã deixa eu só. participativa que venha efetivamente a transformar. É isso aí, mas deixa eu só para não me criticarem e dizer que eu estou chamando de absurdo o atendimento às pessoas necessitadas. É o inverso disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as pessoas que dizem necessitadas têm o direito. Se você estivesse pagando um plano de saúde para sua família, estaria pagando menos do que você paga de imposto para ter essa mesma saúde. E o melhor, você, pelo menos, brigaria, trocaria, teria a opção de trocar pelo plano de saúde melhor. Aqui, você paga imposto e paga alto, caro. Eu vou fazer essas contas. Eu prometo a vocês trazendo essa conta. Trazer a conta de quanto o brasileiro gasta, porque tem uma conta que você pode me ajudar, que o cara que ganha 10 mil, um exemplo, né, que é muito alto, mas botar 10 mil. 10 mil para o empresário, ele custa 18, ele recebe 7 mil e pouco, né, mas dos 7 mil e pouco, quando ele vai pagar o que ele consome
de que tem imposto nas mercadorias que ele compra, em tudo que ele paga, vai pagar IPTU, vai pagar IPVA, vai pagar tudo que ele paga, a taxa de taxa daquilo, ele sobra líquido 3.500 para ele. Eu tô achando até que você está sendo bem generoso. Eu tô achando que você está Mas isso sendo aqui, então me generoso. entenda aí como é que é. Custa uma pessoa de 10 mil reais, 18 mil e pouco para a empresa, o cara recebe líquido, carteira assinada, 10 mil, 7 mil e poucos reais. Quando ele vai gastar os 7.500 reais com os impostos que ele paga de novo, ele sobra 3.500 reais para ele. Aí eu pegaria 10 mil reais e esqueça o 18 mil, pegaria 18 mil para ficar melhor. 18 mil reais, pronto, que custa para a empresa, recebo, e desses 18 mil reais eu vou, certo? Eu vou gastar com plano de saúde, educação, vou pagar tudo. Eu quero, e ainda vou guardar o dinheiro na poupança, ou na poupança não, que é horrível, aplicar o dinheiro. Eu quero dizer a vocês o seguinte, eu quero ver que esse cara vende, tanto isso é verdade, por que que tantas pessoas agora estão virando PJ? Porque as empresas, porque você no seu escritório, na sua advocacia, como a gente falou aqui com outros advogados, outras pessoas, e as empresas, as pessoas estão dizendo assim, não, eu quero PJ. Me pague mais, não pague os 18 não, que custa para você, certo? Me pague aqui, não me pague 10 não, me pague aqui 14, certo? Eu me viro e você economiza 4 e eu vou ganhar mais ganhando 14 do que ganhando 10. Voltando à questão da questão tributária econômica e também focado na chamada consciência cidadã participativa transformadora, eu posso pegar algo bem interessante que aconteceu também este ano, que foi pela primeira vez, foi colocado o Código de Defesa do Contribuinte. Ah, Foi sancionado este ano. E mais interessante do que tudo isso é que esse Código de Defesa do do contribuinte. Contribuinte, ele previa, antes da sua sanção, que o bom contribuinte, se houvesse um atraso da parte dele, alguma dificuldade, ele poderia quitar os seus tributos com descontos, com algumas outras coisas, o bom contribuinte. O resultado disso foi que, antes da sanção, o presidente viu e disse: ok, não existe bom contribuinte, só existe contribuinte. Então, portanto, vamos apagar, vamos vetar esse trecho da lei. Então, portanto, nós não temos mais um bom contribuinte, nós só temos contribuinte. Tá. O que eu quero dizer com isso? Paulinho, falta ao cidadão, falta ao nosso contribuinte ter uma consciência, saber exatamente o que ele É da nossa tem, conta. exatamente, o que é da nossa conta, o que tem. E com o passar dos anos, aí sim nós podemos dizer, com a quantidade de profissionais que nós estamos tendo no mercado, essas pessoas estão começando a ter ciência, estão começando a entender o que é que significa o custo tributário brasileiro. Aquela pessoa que me diz, eu ganho, eu sei exatamente, um assalariado, me desculpe, um assalariado de 10 mil reais, que me diz, eu sei quanto é que eu pago de imposto porque está sendo descontado no meu contra-cheque 3 mil reais de impostos. Eu vou dizer para ele, me desculpe, você não sabe quanto você está pagando, você vê quanto você está pagando. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma inversão. Eu vou passar a depositar na sua conta todos os meses a quantia mais esses impostos. E ao final do mês, você passa a ser responsável E pagar os impostos. a pagar esses impostos. Aí sim, você vai deixar de ver para você saber quanto é que custa efetivamente tudo aquilo que você está tendo. E aí sim você vai poder dizer, Irmã Dulce, sim, ela faz uma caridade, não tenho nem sombra de dúvida. Tive a oportunidade lá no passado de conhecer Irmã Dulce, minha mãe médica, ela atuou junto com a Irmã Dulce, e então, na minha fase, quando criança, conheci a Irmã Dulce e sei do que ela é, da caridade que ela Claro, tanto é fazia, que ela virou a santa. exatamente, da caridade dela, isso daí é Que é incontestável, contestável. mas nós precisamos entender o seguinte, de que o Estado, Irmã Dulce, sim, ela fazia caridade, mas a saúde, ela é um dever. Dever do E o Estado. Estado Exato, nosso. Direito nosso. teria que custear isso. E ele está sendo custeado por onde? Pelos nossos impostos, que alguns vêm, mas poucos sabem.
Saber exatamente quanto é, quanto você está gastando, é que vai fazer com que você tenha essa consciência real e a vontade de você participar. Você participa e talvez uma voz, aliás, talvez vírgula. É fato de que uma voz solitária, ela não ecoa. Mas se conseguirmos unir tantos cidadãos em torno de um projeto, em torno de algo que possa efetivamente dar um bem à sociedade, nós vamos começar a cada vez mais dizer aonde é que nós queremos o nosso tributo. Existe um projeto de lei que está aí no mercado, que está aí hoje, nós estamos tentando colocar ele, que é um projeto de lei de origem de origem do povo, que é a origem do cidadão, não vindo dos deputados, que fala o seguinte: por que é que eu não posso dizer aonde é que eu tenho que destinar o meu imposto? Por que que eu só posso destinar o meu imposto se eu for uma empresa do lucro real, se eu for uma empresa, se eu for uma pessoa que faz uma declaração completa? Eu pago impostos independente do meu regime tributário, independente da escolha que eu faço, eu pago impostos. Então, portanto, eu deveria sim poder dizer, eu quero que o meu imposto se destine a isso. Então, pronto. Essa lei daqui você conhece já. É a lei popular, né? Está aqui. Participe.movimento.viacidadã.com.br. Essa lei popular, que eu insisto todas as vezes aqui, é para que o cidadão, você, eu, que já fazemos isso, várias empresas já doam para a Irmã Dulce, para os hospitais e tal, já doam. Essa lei não estou criando, inovando, é uma lei que existe na França e em outros países do mundo. O cidadão doa e abate no seu imposto de renda a pagar. Raciocine comigo, não disseram que acima de 50 mil reais você vai ser obrigado a reter para imposto de renda 10%? Essa lei diz o seguinte: já que criaram uma lei nova, né, não tinha previsão para essa grana é nova. Eu estou dizendo que eu posso, em vez de pagar eu posso abater, em vez de pagar para o Estado, eu vou doar esses meus 10% para a Irmã Dulce, para ajudar as pessoas mais carentes. Eu estou escolhendo onde eu quero investir o meu imposto de renda. Eu estou dizendo, eu vou pagar para ajudar as pessoas que estão na fila da dor, na fila da morte. Eu quero melhorar o atendimento dessas pessoas. Porque eu tenho direito, mas eu estou pagando imposto, eu quero fazer isso. Ora, por que não? Agora, para isso é necessário que você, brasileiro, qualquer um de vocês, independente de classe social, independente de você estar precisando ou não, eu não estou lhe pedindo um centavo, não estou lhe pedindo 10 reais seu não. Nada. Eu estou pedindo que você entre nessa plataforma, movimento, você participe, .movimentoviacidadã.com.br, entre e simplesmente assine o projeto de lei dizendo é popular, está na Constituição Federal. Eu quero que esse projeto de lei seja aprovado. Porque isso é participação, isso é consciência cidadã, isso é exercício da democracia participativa. Isso é você começando a mostrar, peraí, eu quero essa lei que você falou, eu quero, porque eu já tenho previsão constitucional de que a população brasileira pode fazer projeto de lei. Basta que ela junte-se em 1% da população do eleitor brasileiro, em 5 estados brasileiros, faça um abaixo-assinado e dê entrada no Congresso Nacional. Essa lei vai ter que ser avaliada. E a população dizendo como eu quero abater meu imposto de renda a pagar. Ainda mais no imposto de renda que querem criar para mim novo. E as pessoas não assinem. Não assinam. Vocês que estão. Não assinam, vão assinar a partir de agora, que agora eles entenderam. Vocês que estão entendendo, vocês que estão incomodados porque tem que tirar a nota fiscal para poder de aluguel, tem que botar o 0% não sei aonde, tem que ter 10%, não sei, 50 mil, está preocupado com o Pix? Comece a exercitar a sua democracia participativa. Comece aqui com o projeto de lei tão simples. Projeto de lei para ajudar as pessoas que mais estão carentes, que mais precisam de atendimento médico. Faça isso. Vamos E testar. eu só vou reforçar uma coisa. Isso que você está falando aqui, Paulo,
que é o projeto de lei de origem popular, o importante é independente da sua escolha tributária. Porque o governo ele diz, não, se você for lucro real, você pode fazer isso. Se você for uma empresa optante pelo lucro real. Mas se você for presumido ou do Simples Nacional, você não pode. Isso hoje está na nossa lei. Isso daqui ele diz, não, é independente da sua escolha de regime tributário. Se você paga imposto, você tem o direito de escolher aonde este imposto poderá ser empregado. E você falou algo interessantíssimo, da questão agora do artigo 6A da Lei Federal 15.270, que faz com que as empresas sejam obrigadas a fazer uma retenção de imposto sobre os lucros distribuídos acima de R$50 mil, isso do valor total. Ora, na prática, o que é que significa essa retenção? Caixa para o governo. Porque se no ano seguinte eu sou obrigado a oferecer a tributação e, a depender do caso, óbvio, ter a restituição, isso nada mais é do que o governo resolveu criar um caixa para poder, uma lei, para poder tirar o dinheiro do empresário, para poder diminuir o fluxo de caixa do empresário, reforçar o fluxo de caixa dele, e no ano seguinte, ora, agora vamos ver aqui se você realmente, se eu vou te pagar, se eu não vou te pagar, eu vou te pagar, mas eu vou te restituir. Essa é a palavra correta. Eu vou te restituir, mas sem juros, sem acréscimo, sem absolutamente nada. Ok, essa lei ela existe? Tudo bem. Que seja retido meu, então os 10%, mas que eu possa dizer aonde eu quero hoje, para onde vai esse dinheiro. Eu não quero reforçar o seu caixa. Boa ideia. Já que você está tirando o meu caixa, eu quero que esse meu caixa vá para uma instituição, vá para uma Irmã Dulce, Boa. que ela vá para o Hospital das Clínicas, Boa ideia, essa aí. que atende tantas pessoas, que ela vá para uma universidade pública, que ela vá direto. Que o cidadão tenha essa capacidade, que ele entenda o que é que significa tributo, que ele entenda o poder que ele tem ao pagar esse tributo e principalmente dizer, olha, o imposto, ele é meu. O imposto, ele não é do governo. O imposto, ele é meu. O imposto, ele é seu, porque ele foi fruto do seu trabalho. Boa. Foi fruto do meu trabalho. A autoestima cidadã é isso que meu querido Agenor acabou de dizer. É você entender que você paga, nós pagamos. Somos nós que sustentamos esse país. Isso é importante dizer. É importante deixar claro que a gente não tem que suportar, tolerar esses abusos que estão acontecendo. Ou seja, Paulo, mas não existe nenhum imposto que não seja feito pelo nosso legislativo. Espera aí, é o representante do povo que está fazendo lei. Gente, veja bem, a gente precisa acordar. Pouquíssimos são os nossos representantes que efetivamente são coerentes e não têm medo e defendem a classe da qual ele foi eleito. A maioria, eu digo tranquilamente, não estou escolhendo partido, não, na legenda partidária. Eu estou dizendo a maioria dos nossos representantes, eles não têm também maturidade e inteligência cidadã. Não têm. Eles também têm medo e querem se manter no poder. Nós temos agora, claramente, uma lei que todo mundo sabe que não está no momento econômico do Brasil de querer fazer redução de jornada de trabalho. Em um país em que, para ser bem claro, todos sabem, quando eu falo todos, é a classe produtiva, é o trabalhador. Você diz, não sei não. Não sabe, não se sabe. Você não quer saber, você quer fingir que isso lhe convém. Mas você chegar em um país onde tem uma moeda fraca, um país onde o seu R$1, certo? Ou seja, $1 compra 5 vezes mais o que você precisa de R$5 para você comprar o que R$1 compra. Se for euro também. Um país em que você tem mais trabalhador informal do que formal.
mais gente assistido, recebendo Bolsa Família, do que com carteira assinada. São dados, é matemática, é a verdade, é o raio-x do nosso país. E o país vem para cá falar, antes de melhorar a vida do trabalhador, ele quer dizer, é dignidade humana você trabalhar 4 e sobrar e ficar 3 em casa e tal. Gente, a escolha é simples. Você quer ficar em casa sem fazer nada, com a geladeira vazia? Ou seja, ou você prefere trabalhar o que está trabalhando e ter valorização na sua hora de trabalho, no seu valor do trabalhado e ter sua geladeira cheia. Você acha que o informal, que ganha seu pão todo dia, que sai para trabalhar, você acha que ele vai ficar 3 dias em casa porque o governo definiu que ele é trabalhador? Essa é uma concepção que a gente precisa colocar. Agenor, o informal, trabalhador, em vez dele se enxergar como um empresário e ter orgulho de ser empreendedor, ele quer se enxergar como trabalhador, veja bem, mas na forma pejorativa. Porque trabalhador todos nós somos. Eles são, o trabalhador com carteira assinada é, e nós somos. Todos nós somos o liberal, o contador, o advogado, o médico. Todo mundo, o Uber, é trabalhador, meu irmão. Está todo mundo trabalhando. Todos nós somos trabalhadores. Veja bem, o que nós estamos dizendo é o seguinte: quando o cara cria uma lei em véspera de eleição, eleitoreira, buscando apenas voto, ele cria. Eu sou a favor do trabalhador. E o político que eu estou dizendo, nossos representantes políticos, eles têm medo de votar contra uma coisa que eles sabem conscientemente que está errado, com medo de dizer que está contra o trabalhador que vai perder voto. Então eu não vou fazer. Quem tem que fazer alguma coisa são vocês, empresários, como se nós, empresários, fôssemos os únicos prejudicados. Não somos, não. É a sociedade civil organizada apenas que está mostrando a dificuldade do aperto, porque no final não vai sobrar os R$ 50 para eu dividir e pagar 10%. Não sobrando os 10%, vai aumentar mais ainda as pejotizações, os MEIs, e aumentando mais a nossa. A gente vai ter prejuízo, a gente quebra, fecha, desemprega mais ainda. E eles pensam que o assistencialismo é um direito porque o governo me dá. Como se o governo tivesse uma fábrica de fazer dinheiro no fundo de quintal, que não tem. Não tem. Se fizer dinheiro, aumenta a inflação, sua moeda vale menos ainda, e sua geladeira vai esvaziar mais ainda. Essas verdades, Agenor, têm que ser ditas, mas de uma forma mais inteligente do que eu estou falando, menos grosseira do que eu estou falando. Poderia ser dita, é uma campanha nacional que eu estou propondo para que as confederações, CNI, CNA, CNC, CACB e outras, se unam para fazer um marketing de massa, para que o povo consiga entender e tenha autoestima, desperte a sua autoestima de cidadania e produtiva, porque são trabalhadores. Aí as coisas começam a melhorar, porque, como você falou, ele não sabe, no início daqui que a gente conversou, ele não sabe que paga, ele não sabe que tem direito, ele não sabe que é o direito dele. Ele acha que o salvador da pátria, aquele único presidente da república, o governador, o prefeito, ou meu representante, que ele nem sabe quem votou, é que é o dono do dinheiro. Não é. É o síndico, não tenho nada contra síndico de condomínio. Eu também já fui várias vezes. É o síndico do condomínio chamado Brasil, que naquele momento está, pelo aquele tempo da eleição, administrando os nossos recursos solidários, cidadãos, que a gente quer para a melhoria do bem-estar da nossa população brasileira. Paulinho, vamos lembrar só de um ponto para poder até Claro. colocar isso, a gente partir para um próximo. O exemplo que eu disse agora daquele microempreendedor que agora no carnaval está indo comprar cerveja, está indo comprar uma água. Eu vou chegar para ele agora e vou dizer, olha, agora é seu período de ganhar dinheiro. Não, mas você não pode ganhar dinheiro agora. Eu vou limitar você ganhar dinheiro a apenas 4 dias. Os outros 3 você vai ficar dentro de casa. É. Não existe. As pessoas precisam entender um pouquinho isso, e óbvio que existe espaço
para que haja um diálogo, que haja uma maturação e que tudo isso seja muito bem discutido. Afinal de contas, ninguém está aqui dizendo que nós devemos voltar à época da escravidão. Muito pelo Não, não contrário, existe isso, não. não existe isso, Ah, mas talvez. é necessário entender de que para que o país cresça, é necessário que haja produção. E da forma com que está sendo colocado, seja ele pelas questões tributárias, sejam elas pelas questões trabalhistas, e aí eu vou muito além da questão de uma jornada de 6 por 1, de 7 por 2, ou desculpe, de 6 por 1, de 4 por 3, 5 por 2, de 4 por 5 por 3. 2, não interessa, vai muito mais além do que isso, vai até mesmo na questão do próprio judiciário nosso, que em muitas ocasiões extrapolam o limite da justiça efetiva. É fato que existe o mau empregador como existe o mau trabalhador. E a justiça ela deveria estar aí para poder diferenciar, mas por muitas vezes o Estado, não apenas numa questão de proteção, protege muito mais do que aquilo que deveria. E aí, portanto, essa que deveria ser uma proteção passa a ser muito pior do que efetivamente ela é. Bom, enfim, nós precisamos mudar, Paulinho. A consciência cidadã de cada uma dessas pessoas, de cada um dos trabalhadores, de cada um dos empresários, eles vai fazer com que o Brasil tenha uma mudança real. Mais uma vez, nós estamos passando por um processo de mudança da nossa legislação tributária. 2023, 2025, 2026, e vocês podem ter certeza absoluta de uma coisa: quem acha de que acabou por aí, não. Está vindo muito mais. Talvez o governo federal, governo estadual, governo municipal, eles interrompam um pouquinho esse ciclo de pressão em razão exclusiva das eleições. Mas passado isso, se não houver uma união, o que nós vamos observar é cada vez mais situações como vem ocorrendo, quando no final do ano, nos últimos dias do ano, o governo federal vai e publica uma norma dizendo: vamos aumentar a base para o imposto das empresas do lucro presumido, porque eu acho que elas estão ganhando, porque elas estão contribuindo pouco. A lei ela foi criada em 1994 com base em estudos. Se esses estudos estão errados, caberia agora ao governo demonstrar esse erro, mas não está, isso é fato. O governo simplesmente impôs um aumento de uma base de cálculo sem qualquer estudo, simplesmente para poder dizer: eu acho que tem que pagar mais. A associação, fortalecer o associativismo, Boa, ele é fundamental. Se nós não fortalecermos boa. esse associativismo, o que nós vamos ter cada vez mais são deputados de todos os partidos, sem exceção, simplesmente falando para as pessoas algo, mas executando em efetivo outras. Nós não podemos mais permitir que isso aconteça. Nós não podemos mais permitir o erro que está acontecendo hoje. Se algo está sendo criado de forma equivocada, precisa ser interrompido. E, mais uma vez, o exemplo é a Lei 15.270, da forma que foi criada. Já se sabia, quando foi aprovado na Câmara de Deputados, e ao ser remetido ao Senado, se sabia que trechos dela deveriam ser corrigidos. Não foram. Está sendo levado para um judiciário decidir se vai ter ata, se a ata é do dia 31 de dezembro, se a ata é do dia Absurdo. 31 de janeiro, se a ata é do dia 30 de abril. Criam leis ultrapassando os limites da própria lei. E o pior, né? Ainda por cima, com o judiciário também que não se debruça, né? Porque ele diz assim, pô, peraí, esse aí é dele lá, ele mandou para mim, depois reclamo do ativismo judiciário. Vocês querem que eu resolva tudo? E é verdade. Nesse caso, é verdade. A gente tem um legislativo, por mais que a gente tenha participado, e a gente participou aqui, a Associação Comercial da Bahia participou das discussões da reforma tributária todinha. Eu mesmo coordenei uma das comissões do Instituto do Brasil, da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Marcelinho daqui, Marcelo Guerra Reis, o Piton, é Ângelo Piton, é meu Deus do céu, de tributária também, a esposa de Gamil, é, Diga meu foco. pelo amor de, Esqueci o nome dela. meu Deus do céu, ela vai me matar.
mas desculpe, também participou lá e jogou duro, e todo mundo discutindo, indo lá, e várias outras pessoas também. E a gente teve 426 advogados tributaristas discutindo essas reformas só nesse instituto, voluntários. A gente sentava, eu digo isso todo dia, sentava com os caras, os técnicos, inclusive, bom do governo, pessoas muito boas, da equipe deles, muito boa. A gente saía animado, porque a gente achava que a gente tinha caminhado bem com a reforma, e depois mudavam no meio do caminho, mudavam a legislação, quando chegava lá, vinha uma coisa que não tinha nada a ver. Rapaz, não é fácil. Se o brasileiro não tiver uma massa maior, mais quantidade de pessoas que acreditem na mudança, na transformação do país, através da nossa participação, do associativismo, da organização social, da gente entender nosso valor. E precisa de uma campanha assim. Meu Olha, querido você amigo. falou de 473 pessoas discutindo isso. 426. 426 pessoas discutindo isso. Somos 200 milhões de brasileiros. Chega a ser até jocoso esse tipo de situação, que 423 pessoas, 26 pessoas voluntárias para discutir algo que vai atingir 200 milhões. Mas entenda, eu estou falando só em um instituto, porque cada frente parlamentar fez outras. Eu sei. Fez outras pessoas discutindo, então eu estou dizendo em equipe do governo, eu estou elogiando, inclusive, dizendo que na equipe do governo federal, os técnicos que estavam desbruçados com a gente, muito coerentes. Agora, olha bem, eu estou dizendo que nós, depois que fizemos, como você falou, sabia que estava errado, era para resolver e atropelam. Eles lançam a lei como eles querem. E aí é que eu vou dizer, 426 é pouco? Deveríamos ter mais. Em todas as associações que fossem. Mas para isso é necessário que quem está nos vendo se associe. É isso aí. Venha para cá, qualquer associação. Que venha. Vá para a Associação dos Contadores, dos Sindicatos, vá para nós, se apoie para a gente fazer esse trabalho. Meu querido amigo, o que é que você podia dizer para o seu telespectador aí, para o seu cliente, além de ser como é Brasconte, empresa brasileira de vamos botar embaixo, Brasconte também, Sescap, viu? Os dois também, para botar e pau na máquina. Fique à vontade. E para você, microempresário, pequeno empresário, a Associação Comercial do Estado da Bahia, sim, está aqui presente, está aqui para poder defender vocês, e está preparando, a Associação Comercial do Estado da Bahia está preparando um material para ser divulgado para o micro e pequeno empresário, para auxiliar o micro e pequeno empresário nesse período de transição da nova legislação. Ótimo. Então, a Associação Comercial está se mexendo e está fazendo aquilo que está ao alcance dela. Com presença de pessoas como Marcelo Nogueira Reis, Ângelo Pitombo, Paulo Cavalcante, dentre outros, está fazendo e está se mexendo. E você que está aí do outro lado, venha para cá, se associe, se filie à Associação Comercial do Estado da Bahia, fortaleça essa instituição e se fortaleça com sua consciência cidadã participativa transformadora. Depois disso, só um pau na máquina. Venha cá. Divulguem, participem. Vamos lá, obrigado, meu irmão. A conta é nossa.